está óbvio aqui como a voz ativa nesse debate agora o Corinthians e o Flamengo passiva. Já a gente inverte, porque o Flamengo também jogou e aí o nosso foco vai ser o jogo do Flamengo nesse gancho com a final da Copa do Brasil, é que a gente veio logo na sequência do jogo do Corinthians. Mas, Jean, eu queria unir o comentário do Pedro com o do Calçade. O Calçade falando nessa mudança de evolução no Corinthians, citando Roger Guedes, citando o Yuri Alberto, o Renato Augusto. Eu uso uma expressão que o Zupac no Sport Center costuma usar, que este Flamengo, quando ele começou a virar rolo compressor, foi acontecendo rápido, foi virando, e que hoje existe uma bibliografia de situações, de times diferentes que jogaram de formas diferentes, alguns conseguiram anular um pouco aqui, outros um pouco ali. Do que fez o Inter nessa semana, do que fez o Atlético Paranaense em Copa do Brasil, do que fez o São Paulo em Copa do Brasil também, o que o Corinthians pode usar para tentar, não de repente jogar com o Flamengo numa trocação, mas pegando esse bom momento de Yuri Alberto, de Roger Guedes, de Renato Augusto, de permitir jogar? Qual que você imagina que é a estratégia do Corinthians atual para enfrentar o Flamengo? Eu me baseio muito até no que o próprio VP disse na época do confronto da Libertadores. Ele meio que escancarou isso, né? Dizendo que via uma certa fragilidade nos lados do Flamengo. Ele falou isso, ele falou, o Flamengo joga muito centralizado, o Flamengo cria pelo meio, marca mais forte pelo meio e, portanto, ele deve explorar, de fato, os lados do campo. Não acho que vá sair para... Por mais que ele goste que o time jogue assim, né, de maneira geral, conceitualmente, ele entende que os times dele deveriam jogar assim, mas entende que deveriam jogar assim quando possível, dependendo do adversário. Então, não duvido que num determinado momento do jogo, sobretudo nesse primeiro jogo, né, na sua casa, com o apoio da torcida, o Corinthians, de repente, faça aquilo que o VP gosta que o time faça, né? Marcar alto, pressionar, tentar tirar todo e qualquer espaço do time adversário, mas não vai fazer isso o tempo todo diante de um Flamengo, porque ele sabe o poder que o Flamengo tem se você der o mínimo de espaço para ele. O próprio Corinthians, de alguma maneira, foi vítima disso, o São Paulo foi vítima disso, mesmo em momentos que estavam jogando melhor. Mas para responder a tua pergunta, eu acho que ele vai explorar especialmente os lados e tem ali, como o Pedro falou, né, aquele embate, aquele confronto de um Roger Guedes em ótimo momento contra um Rodinei que não vive um momento tão bom assim. Vamos ouvir o Vitor Pereira falando sobre vários assuntos depois dessa vitória 2-1 contra o Furacão. Boa noite. Tem água, hein? Tem. Obrigado, irmão. Por favor, do jogo, me pareceram dois tempos de novo distintos, né? Se você pudesse, por favor, clarear a situação para o torcedor corintiano do Cássio. O torcedor agora na rede social só fala do Cássio, quer saber o que aconteceu. Que você pudesse trazer com toda a clareza aí o torcedor do maior ídolo do clube, por favor. Boa noite a todos. Em relação ao jogo, eu acho que o primeiro tempo foi de excelente qualidade, de um nível muito elevado. Jogámos contra uma equipa que está na final da Libertadores, não é uma equipa qualquer. Acho que fizemos um bom primeiro tempo de grande nível. Segundo tempo, naturalmente, no subconsciente começa a pesar um bocadinho, mesmo que não queiramos, começa a pesar um bocadinho o jogo que vem a seguir. Mesmo tentando manter o foco neste jogo, mas eu acho que pesou ali um bocadinho. E o nível da segunda parte não foi o nível da primeira. Baixamos em termos de circulação de bola, em termos de pressão. Já não fomos a mesma equipe, mas de qualquer forma muito satisfeito com a equipe, muito satisfeito com os jogadores, com os que jogaram. Permitiu-nos fazer alguma gestão, não exatamente tudo o que eu queria fazer, mas permitiu-nos fazer alguma gestão. Os jogadores que se mantiveram, o Fausto manteve-se os 90 minutos, mas não jogou no último jogo. O Balbuena também se manteve os 90 minutos, mas também não jogou no último jogo. Relativamente ao Cássio, o Cássio de facto tem um traumatismo no pé. Hoje já esteve no campo, com muito menos dor, já fez algum trabalho, portanto eu sinceramente estou a contar com ele para a final, para quarta-feira. Vitor, tudo bem? Você acabou de falar da gestão, né, que você conseguiu fazer no time do Corinthians para esse jogo decisivo diante do Flamengo. Eu gostaria de saber desse seu nível de satisfação, tanto em relação à gestão que você conseguiu fazer dos jogadores,
também como chega o Corinthians do ponto de vista competitivo e técnico. E para você, a final da Copa do Brasil, tem algum favorito? Assim, eu acho que deu para gerir, como eu estou a dizer, como eu já disse, deu para gerir, não na totalidade, porque para gerir na totalidade o Fausto teria que sair ao intervalo e o Alvena também teria, se não fosse ao intervalo, ia com os 60 minutos, mais ou menos, mas não foi possível porque o jogo não estava fácil, apesar de estarmos a ganhar 2-0. Pronto, tivemos que manter ali um bocadinho a espinha, ali aqueles jogadores do meio que nos dão alguma estabilidade e jogaram os 90 minutos, mas estou convencido que na quarta-feira vão estar ao seu melhor nível. Este é um jogo, é uma final, não é? É uma final aqui no Brasil não é o normal, não é só a final para mim, é uma final num jogo só, mas aqui são as duas mãos. Temos que encarar o jogo, fazer um bom jogo em casa, um jogo no nosso maior nível, no nosso melhor nível, contra uma equipa que tem argumentos, de facto, tem argumentos, mas nós também temos, e jogar aqui em Itaquera não é fácil, não? Jogar aqui dentro da nossa torcida não é fácil. Portanto, se olharmos para o orçamento, se olharmos para o elenco, provavelmente eles terão algum favoritismo, mas final é final. E numa final tudo pode acontecer. Vamos lá, aí o Vitor Pereira, as respostas mais importantes da entrevista. A gente tem um assunto que já vai virar também a página para trazer mais o Flamengo. Ouvindo a declaração sobre o Cássio, alguma consideração é aquilo que a gente falou, né? Acho que fica a interrogação, né? E eu acho que o Corinthians vai alimentar essa interrogação até para ser um componente. Menos assertiva do que eu imaginei. Eu acho que diminuiu até a interrogação. A frase dele dá a entender que o Cássio... Não, vai jogar, eu acho. Ele falou, eu conto com ele. A frase é isso. Ele falou, eu conto com ele. Então, assim, tudo bem. Fratura é sempre uma palavra muito forte, né? Mas sabe que tem médico, você ouve isso, né? Às vezes uma luxação é pior que uma fratura. A gente acha que é uma condição anterior. Uma luxação, às vezes, para resolver, você demora muito mais tempo. Agora, é uma fratura que ela impede o jogador de que tipo de movimento? O goleiro. Exato. Qual é a limitação desta fratura? Não, ele pode jogar estas 2 partidas, depois ele vai parar a temporada, só volta em 2024. Uma micro NBA teve jogador que jogou com pulso. É diferente, por exemplo, o Maicon voltou hoje, jogou 10 minutos. 11, no total, com o acréscimo, jogou 16 minutos. Ele entrou 79. Esse ficou fora do time um tempão. Ele não podia jogar. Né? Então... a gente vai ter que esperar o jogo para saber qual é a limitação, se a fratura impede que o Cássio jogue e eles estão escondendo, ou se haverá alguma limitação que ele poderá exercer as atividades como goleiro debaixo das traves, legal, mas a limitação é tocar na bola. Bom, tudo bem, aí você tem que pensar. Eu vou atrasar a bola para o meu goleiro, ele pode dar um chutão com essa tal fratura, uma pancada forte na bola. O que você perde, né? O que você perde alguma coisa. Tem que deixar rolar. Mas eu achei pouco assertivo, Jean. Você falou que eles contam com ele.